Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, meus irmãos, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, mas te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Queremos, Pai, expressar verbalmente nossa total dependência do Teu Espírito Santo. Para a ministração da palavra, muito mais carecemos do Teu Espírito. Sê conosco, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós a manifestação do Teu Espírito em poder, para que a Tua palavra venha penetrar profundamente em nossos corações e transformar nosso caráter. Sê conosco, glorifica mais uma vez o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, querida igreja, introdutoriamente, eu venho falar à igreja aquilo que já é sabido de muitos, que nós estamos vivendo tempos tenebrosos, tempos de trevas, tempos de tristeza, tempos de pesares, de angústia. E esses tempos, na verdade, era para que se cumpra as profecias bíblicas, onde se diz que a iniquidade iria aumentar, o amor de muitos se esfriaria, os homens serão egoístas, os homens serão amantes dos prazeres, sem afeição natural. E tantas outras profecias que retratam esta geração e esta sociedade. O que torna dificultoso, extremamente dificultoso, o processo de trabalho na obra de Deus. Tanto por parte da igreja, como por parte dos obreiros, por parte de toda a dinâmica da igreja, torna-se muito mais pesarosa, muito mais difícil, por conta do cumprimento das profecias a respeito destas questões tenebrosas que estão cada vez mais evidentes em nossas vidas. Isso não é diferente, meus irmãos, no convívio entre pastores e igrejas. Nós estamos cada vez mais assustados com o crescente número de pastores que entram em profunda depressão, pastores que chegam ao ponto de tirar sua própria vida, se suicidar. Ou seja, nós também vemos e presenciamos igrejas que aos poucos vão sucumbindo, morrendo aos poucos, até o ponto de já não existir, deixa de ser igreja, passa a ser congregação, deixa de ser congregação, volta a ser ponto de pregação até sumir. E por que acontece isso? Na verdade, nós estamos presenciando, meus irmãos, um tempo em que muitas igrejas estão matando pastores e muitos pastores estão matando igrejas, o que é muito triste. Como que uma igreja pode matar um pastor quando esta igreja, ao invés de auxiliar o pastor no ministério, na verdade causa um peso na vida psicológica e emocional desse pastor? Nós presenciamos pastores que minam e matam igrejas, onde esses pastores deixam a igreja de lado, não exercem com responsabilidade o seu trabalho e vai aos poucos matando a igreja por causa de seus próprios interesses. A palavra de Paulo aos Filipenses, nesse capítulo de número 2, versículo 19 em diante, nos traz luz, nos traz princípios importantíssimos para nós entendermos, à luz da palavra de Deus, como lidar com essa dinâmica entre obreiros e igreja e obreiros. Portanto, o tema da mensagem de hoje são os aspectos essenciais
aspectos essenciais da dinâmica de uma igreja saudável. A igreja de Filipos, meus irmãos, era alvo de muito elogio do apóstolo Paulo, porque era considerado de fato uma igreja saudável, uma igreja abençoada, uma igreja que estava crescendo não só em número, mas em qualidade, uma igreja que Paulo elogia do início ao fim, uma igreja que no final Paulo diz, olha, no capítulo 4, versículo 15, eu vos louvo porque, diferente de muitas igrejas da Macedônia, vocês se associaram comigo em minhas necessidades. Havia um namoro, havia uma aliança, um pacto de amor entre Paulo e a igreja de Filipos, entre Timóteo e Filipos, entre Epafrodito e Filipos. Nós temos que aprender muito no que diz respeito a essa dinâmica entre obreiros e igreja. Quando eu digo nós, eu digo a igreja evangélica brasileira. E nós vamos aprender à luz da palavra de Deus. E nós, irmãos, nós não estamos prontos e acabados e terminados e perfeitos. Portanto, a palavra de Deus, ela vem de forma contundente atingir nossos corações para nós crescermos espiritualmente e entendermos essa dinâmica. É importantíssimo que os pastores entendam a responsabilidade que têm de cuidar da igreja. É importantíssima a responsabilidade que as igrejas têm de cuidar também de seus pastores, para que o peso não fique desproporcional a ponto de um ou outro morrer, a ponto de ou pastores morrerem ou igrejas morrerem. Aprendamos nesta noite, meus queridos irmãos, os aspectos essenciais da dinâmica de uma igreja saudável. E o primeiro aspecto que nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, meus irmãos, o primeiro aspecto essencial da dinâmica de uma igreja saudável é que uma igreja saudável tem obreiros sinceros. Assim você percebe que uma igreja é saudável porque ela contém em seu corpo de obreiros pessoas que são sinceras. Eu não estou falando de transparência tão somente, eu estou falando de uma sinceridade amorosa, uma sinceridade de um amor profundo. Observe, meus irmãos, que Paulo fala sobre isso no versículo de número 19 em diante. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Timóteo, meus irmãos, é elogiado pelo apóstolo Paulo, porque Paulo disse que Timóteo cuidava dos interesses daquela igreja, mas de uma maneira sincera. Ou seja, Timóteo ele era um obreiro que se enquadrava dentro dos aspectos de 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante, onde ele diz que os presbíteros, os obreiros, eles não devem pastorear por ganância, nem por constrangimento, mas de boa vontade, ou com sinceridade no coração diante de Deus e dos homens. Esse é o primeiro aspecto essencial de uma igreja saudável, é que ela tem em seu corpo obreiros sinceros, em contraste com os obreiros insinceros, com os obreiros que agem de maneira interesseira, por interesses escusos. Versículo de número 21 relata sobre isso. Ele diz no versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Enquanto Timóteo buscava os interesses da igreja, havia um grupo de obreiros que usavam a igreja, usavam o evangelho para interesses próprios, para se enriquecer ou para se engrandecer. Meus irmãos, se isso está escrito na palavra, Jesus nos disse que os céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. A aplicabilidade disso para os nossos dias é evidente, meus irmãos, porque há muitos obreiros e pastores que atuam na igreja não por amor à obra, não por amor à igreja, não por amor a Cristo, mas por interesses egoístas. Existem pessoas que se arriscam a ingressar no ministério sagrado, pessoas que planejam entrar no ministério pastoral com objetivos interesseiros ou pensando em questões salariais, outros, especialmente no contexto presbiteriano, pensando em conseguir cargos na universidade da nossa igreja, outros simplesmente porque ficaram sabendo que a nossa igreja disponibiliza bolsa de estudo para pastores e sua família em uma universidade grande. Isso já faz nascer ganância, interesses escusos, e muitas pessoas dizem, eu vou fazer seminário, eu vou me tornar pastor, para poder ter acesso a esses benefícios. Não é por amor à obra, não é por amor às almas. As almas, depois que essa pessoa se torna pastor, abandona a igreja, não cuida da igreja, não pastoreia com qualidade a igreja. Por quê? Porque usa a igreja apenas como degrau, como trampolim para adquirir benefícios, mas passa a abandonar a igreja, como acontecia naquela época. Então, hoje, meus irmãos, há muito disso.
Não é à toa que os nossos presbitérios estão cada vez mais rígidos no que diz respeito à avaliação de um candidato ao ministério. E tem que ser assim. E eu ainda acho que deveria ser mais rígido ainda, não só para provar teologicamente um candidato, porque um candidato pode ter respostas na ponta da língua. Eu conheço os autores teológicos, conheço Berkoff, conheço Latouré, tantos autores teológicos, mas e o caráter? E o caráter? Muitas igrejas estão ordenando pastores interesseiros gananciosos e depois sofrem com isso. E depois esses pastores vão matar essas igrejas. Não é à toa que nos seminários teológicos está surgindo uma disciplina chamada revitalização de igreja, para revitalizar igrejas que estão morrendo, porque foram pastoreadas por pastores que têm interesses egocêntricos. Uma igreja saudável, meus irmãos, é uma igreja que tem obreiros sinceros. Vejamos aqui alguns desses obreiros na igreja de Filipos. Esses obreiros sinceros, eles são perceptíveis, são visíveis. Você consegue olhar para uma pessoa e dizer, aquele obreiro é um obreiro sincero, que tem amor às almas, que tem amor à igreja, é perceptível. Assim como foi na época do apóstolo Paulo, foi perceptível, foi reconhecido através da vida do apóstolo Paulo, de Timóteo e Epafrodito. Esses 3 obreiros, esses 3 homens eram sinceramente reconhecidos por seu amor. Veja o apóstolo Paulo, versículo 23 e 24, onde ele demonstra essa sinceridade à igreja. Este com efeito, falando de Timóteo, é quem espera enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. Versículo 24, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei, ou seja, Paulo estava interessado em ver logo a igreja de Filipos, ser livre da prisão para ter acesso àquela igreja, para desfrutar da comunhão com aquela igreja. Veja também como era perceptível essa sinceridade amorosa na vida de Timóteo. Versículo de número 22 e 23, ele diz, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este com efeito é quem espero enviar. Ou seja, ele diz no versículo de número 22, e conheceis, é reconhecido, é perceptível a vida de um obreiro que trabalha por sinceridade, por amor a Deus e por amor às almas. Era o caso de Timóteo, era o caso de Epafrodito. Observe, meus irmãos, o carinho que Epafrodito tinha para com aquela igreja, versículo 25 e 26. Ele diz, versículo 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado irmão cooperador e companheiro de lutas, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Veja, meus irmãos, a sinceridade de Epafrodito, estava com saudade daquela igreja. Às vezes a relação de obreiro com a igreja é tão trincada, tão sensível, que o obreiro, quando sai de férias, ele tem dificuldade de ter saudade da sua igreja, porque é uma igreja que dá tanto trabalho, tanta dor de cabeça, tanta cobrança em cima de cobrança para que ele seja um obreiro perfeito, que quando ele sai de férias, meus irmãos, ele não sente saudade. Que triste chegar a uma situação dessa, onde um obreiro não sente saudade da igreja. É triste isso. Ou uma igreja não sente saudade do obreiro quando o obreiro se ausenta. Aqui havia uma relação saudável entre Epafrodito, a ponto de ele ficar angustiado, só porque soube que a igreja soube da sua doença, e sabia que a igreja ficaria ansiosa e preocupada, então ele já ficou preocupado com isso. Havia uma relação de afeto sincero entre o obreiro e a igreja. Inevitavelmente a igreja vai crescer, inevitavelmente, quando há esse casamento entre o obreiro e a igreja. Agora, meus irmãos, nós devemos entender que essa sinceridade dos obreiros tem que ser não só para com a igreja, mas para com os outros obreiros. É interessante nós percebermos, meus irmãos, que na dinâmica da igreja moderna, nós percebemos muitas vezes obreiros que não são sinceros com os outros, com os seus colegas, demonstram aparente sinceridade com a igreja, demonstra ser amável com a igreja, mas não consegue conviver com um outro obreiro, porque ele enxerga um outro obreiro como concorrência, com medo do outro obreiro tirar-lhe o cargo. Existem obreiros que têm dificuldade de trabalhar com o outro e preferem trabalhar sozinho o resto da vida por insegurança, por medo de perder o cargo. Que tristeza, é muita visão carnal, empresarial, não é uma visão do reino de Deus. A igreja não pertence ao obreiro,
Porque se Deus quiser, Ele tira esse obreiro daqui e coloca em outro lugar. A dinâmica pertence ao Espírito Santo. O obreiro tem que confiar no Espírito Santo, confiar na direção de Deus, no sustento de Deus. E não se apegar a ponto de dizer, eu não vou soltar esse osso, não vou largar esse osso e não vou deixar ninguém chegar perto. Obreiros inseguros, obreiros que têm inveja de outros obreiros, têm inveja do destaque que outros obreiros têm. Agora, meus irmãos, por causa desse tipo de situação onde existem obreiros que têm inveja de outros obreiros, obreiros que são hipócritas e agem com falsidade com os seus colegas e com sentimentos malignos, isso faz com que o ministério pastoral seja solitário. A maioria dos pastores não tem colegas próximos, porque são inseguros. E às vezes tem razão para ser inseguro, porque de fato, às vezes o seu colega quer de fato tomar o seu lugar. Então, muitos pastores preferem um caminho chamado caminho da solidão. E depois você descobre o resultado. Pastores em depressão, pastores se suicidando, porque além do peso da responsabilidade de cuidar da igreja, ele está sozinho, não tem com quem desabafar, porque ele tem medo de desabafar com seu colega. Olha, eu estou enfrentando uma situação no conselho, ou estou enfrentando uma situação na igreja, e o colega cresceu os olhos e diz, é o momento de eu dar uma rasteira nesse irmão e tomar o lugar dele. Agora que ele me contou alguns podres, eu vou contar que estou sabendo e foi ele que disse, e ele vai sair. Muitos pastores têm medo de situações assim. Mas os obreiros da época do apóstolo Paulo, meus irmãos, eles eram sinceros não só com a igreja. Havia um sentimento sincero uns para com os outros. Observe o versículo de número 22, a sinceridade que havia entre Paulo e Timóteo, versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como filho ao pai. Veja a relação de Paulo com Epafrodito, versículo 27. Ele diz, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo, ele já estava triste, mas ele ficaria profundamente triste se de fato Deus levasse Epafrodito. Então Deus alegrou Paulo, restaurando a saúde de Epafrodito. Paulo não tinha ciúmes, Paulo não tinha medo de algum obreiro tomar posse daquela igreja de Filipos. Ele não tinha esses ciúmes. Havia uma relação recíproca, de sentimento sincero, de afeto sincero. E muitas vezes isso não existe nem na relação igreja com pastores, obreiros ou missionários, e nem na relação entre pastores e seus colegas. Não existe sinceridade. Meus irmãos, isso não é para que nós venhamos nos escandalizar. Não deveria nos escandalizar. Isso não é novo. Pastor, eu não sabia que tem pastores que querem puxar o tapete do outro, não sabia? Então, leia a Bíblia. Porque a primeira família que existiu teve esse tipo de situação. Caim matou seu próprio irmão. Histórias no Antigo Testamento em que reis queriam derrubar outros reis, irmãos seus, do trono. Por que nós haveríamos de achar que hoje há uma perfeição, uma pureza no coração dos ministros, dos pastores e até mesmo das igrejas? Isso é triste, é trágico. A palavra de Deus vem para corrigir nosso caráter, tanto o caráter da igreja como o caráter dos obreiros. Tem que haver sinceridade para com a igreja, tem que haver sinceridade para com os outros obreiros. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa que os pastores são muito criteriosos na escolha de um companheiro, de um auxiliar. São muitos, e tem que ser muito criterioso, porque às vezes o pastor chama alguém para ser seu auxiliar, considerando que há sinceridade da outra parte, e de repente aquele que ele convidou faz um estrago profundo e tremendo na igreja. Então nós de fato devemos tomar todo esse cuidado. Meus queridos irmãos, estou em paz porque estou expondo as Sagradas Escrituras e continuarei a fazê-lo. A igreja tem sim ter essa visão de reciprocidade sincera e afeto, e os pastores uns para com os outros e o pastor para com a igreja. Meus irmãos, os aspectos essenciais da dinâmica do trabalho numa igreja saudável está, em primeiro lugar, em uma igreja ter pastores ou obreiros sinceros com a igreja, sinceros uns com os outros, com seus colegas. O outro aspecto essencial dessa dinâmica de uma igreja saudável, meus irmãos, é que uma igreja saudável tem obreiros limitados. É importante salientarmos isso. É importante a igreja saber que os seus obreiros são limitados
E é importante os obreiros saberem que eles são limitados. São limitados. Observe, meus irmãos, aqui o versículo de número 23 e 27. No versículo 23, salienta a respeito das limitações do apóstolo Paulo. São limitações circunstanciais, são eventos, são tribulações que ele estava sofrendo. Isso demonstrou essa limitação em Paulo, suas fraquezas. Versículo 23. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Qual é a situação dele? Prisão. Ele estava preso e ele estava triste, não pela prisão em si, é tanto que ele manda nós nos alegrarmos, alegrai-vos. Ele não estava triste com a prisão em si, ele estava triste de preocupação com a igreja, de preocupação com a saúde do seu colega. Observe, meus irmãos, o versículo de número 27. Com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que eu vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. O obreiro precisa entender que ele tem tristeza. Paulo tinha tristeza. Ele estava com medo de ter tristeza sobre tristeza, ou seja, uma depressão, um quadro depressivo. Se isso estava acontecendo com o apóstolo Paulo, por que nós nos escandalizamos quando nós ficamos sabendo da notícia de que um pastor ele pediu licença do ministério porque não estava aguentando mais, de tristeza, de pesar, por causa das lutas? Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo era limitado. Os pastores, os obreiros, os missionários são limitados. Epafrodito ficou doente. Ele não era um super-herói. Pastores ficam doentes. Tem pessoas que têm dificuldade de entender que um pastor é um ser humano. Tem pessoas que têm dificuldade. O pastor está no pronto-socorro, o pastor foi internado. O pastor foi internado? O que aconteceu? Como que aconteceu? O pastor fica gripado, o pastor pode ter depressão, o pastor pode ter desejo de morte, de se suicidar. Mas ele é o homem de Deus, é o anjo da igreja. E Paulo não era? Pastor pode ter crise familiar, crise no casamento, crise com filhos. Pastor é um ser humano e a igreja às vezes não entende isso. Não quero saber, ele é pago para isso, ele que venha cuidar de mim. Porque nós estamos numa geração de crentes que quer colo o tempo todo. Por isso que o autor aos Hebreus diz, olha, já era para vocês terem crescido espiritualmente, mas vocês ainda estão carentes de leite de recém-nascido. Ou seja, já faz 3 dias que o pastor não me visitou. Ele me visitou semana passada, mas ele não me visitou ainda essa semana. E fecha o bico, fica bicudo. Mas o pastor tem outras demandas, tem que se dedicar na oração, no estudo da palavra, na preparar sermão, cuidar de doentes, visitar idosos. Não, mas eu também preciso. Mas o que está acontecendo com você? Não, eu estou bem, mas eu preciso muito. Você precisa de colo? É de colo que você precisa? Porque se você está bem, você não tem que ir atrás de uma creche espiritual, ou atrás de colo. Você tem que cuidar de outras pessoas. Você tem que ajudar o pastor a cuidar de outras pessoas. Não ficar o tempo todo, eu quero o pastor, quero o Salvador aqui comigo. Olha até o pastor como Salvador. Quero o Salvador comigo. Agora é claro que não é pecado, nem é errado uma ovelha desejar a visita ou o acompanhamento do pastor. Agora, se você está bem, se a sua situação está bem, ajude o pastor a cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, cuidar dos outros irmãos em Cristo. Meus queridos irmãos, havia esse tipo de situação na igreja e Paulo ele tinha essa concepção de que ele era humano, ele tinha limitações e a igreja precisava entender isso. E também o erro às vezes não é só da igreja, que quer tornar o pastor um conjunto completo e um super-herói. O obreiro ele tem que ser taxista, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser tanta coisa, sociólogo, filósofo, ele tem que ser um pai, uma mãe, ele tem que ser tudo. É uma cobrança exagerada da igreja sobre a figura do obreiro. Por outro lado, tem obreiros que recebem, tem obreiros que assimilam essa cobrança e começam a cobrar demais de si mesmo, começam a se frustrar. Nós temos 100, 200, 300 membros, eu não estou dando conta, eu então não estou fazendo o trabalho direito, Deus não me ama mais. Eu estou sendo irresponsável porque eu não consigo
Tanta gente em depressão, com doença, angústia, crise familiar, eu não estou dando conta. O pastor tem que entender que ele é ser humano. Ele é ser humano. Então o pastor também tem que entender as suas limitações e saber o seu lugar e o seu limite. Porque o pastor, por exemplo, tem família. E às vezes o pastor deixa a família de lado para ir atrás das 99. O pastor faz o inverso. Ele não deixa as 99 para ir atrás de uma ovelha. Tem pastores que deixam aquelas 2, 3, 4 ovelhas, que é a sua casa, e abandona a sua casa para se dedicar integralmente às 99. O que vai acontecer? Ele vai perder a sua família, ele vai perder a sua esposa, ele vai perder seus filhos. E sabe o que vai acontecer? Quando ele perder a sua esposa, quando ele perder seus filhos, sabe o que a igreja vai fazer? Vai acolher? Nossa, que pastor não soube nem cuidar da sua própria casa. O filho dele se perdeu no mundo das drogas, no homossexualismo, a esposa está em depressão, se suicidou, porque não soube cuidar da sua própria casa. Os pastores têm que entender a sua limitação, e os pastores precisam entender uma coisa fundamental: nem Jesus agradou 100%. O pastor nunca vai ser bom o suficiente, nunca. Não importa o tipo de mover que esteja tendo dentro da igreja, não importa o grau de crescimento que a igreja esteja tendo, o pastor nunca vai ser bom, sempre vai ser insuficiente. Então, se o pastor tiver essa consciência madura, não vai ser fácil a caminhada, mas dá para caminhar. A igreja e o pastor precisam entender isso. Meus irmãos, um aspecto fundamental, essencial na dinâmica de uma igreja saudável, o primeiro aspecto, ela tem que entender que é necessário ter obreiros sinceros. O segundo aspecto é que essa igreja tem obreiros limitados. O terceiro e último aspecto, meus irmãos, é que essa igreja tem que entender, ou essa igreja tem que ter obreiros honrosos. O que significa obreiros honrosos? Dignos de honra. Observe o versículo de número 29 em diante. Recebei-o, falando de Epafrodito, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honra sempre a homens como esse. A homens como Epafrodito, a igreja tem que acolher e receber com alegria e honra. Por quê? Por que tem que tratar com alegria e honra? Versículo 30 responde: por causa do seu trabalho no Senhor, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, por que aquela igreja tinha que honrar Epafrodito? Tinha que tratar com alegria aquele homem, porque ele quase morreu por causa da pregação do Evangelho, quase chegou às portas da morte por causa de enfermidades, por estar se dedicando ao Evangelho. Não é à toa que o autor dos Hebreus, capítulo de número 13, fala que nós devemos ser submissos aos guias espirituais, ou aos pastores, aos obreiros, porque eles velam pela nossa alma, eles velam pela igreja, e eles hão de prestar contas diante de Deus no juízo final de todas as ovelhas que ele cuidava. É por isso que tem que se honrar e se alegrar, e alegrar-se com esse obreiro. O outro motivo não é só por causa da obra, mas é porque esse obreiro é um representante de Cristo na igreja. Versículo de número 29, recebei-o, pois, no Senhor. O que é receber um obreiro no Senhor? Aquele irmão, ele é um representante de Cristo na igreja. Como assim? Ele não é Cristo. Ele não é Cristo, mas ele é um profeta. Em que sentido? Ele está ali para pregar a palavra. Por isso faz parte do envio. Jesus disse para os discípulos: eu vos envio em meu nome. Em meu nome significa, em nome dele significa representando a Cristo. Agora, se esse obreiro se dedica a sua vida à igreja, com trabalho árduo na igreja, sofre por causa da igreja, e é um representante de Cristo para com a igreja, significa que Deus vai cobrar severamente do irmão ou da igreja que não honra esse obreiro. Deus vai cobrar severamente, porque se desonra o obreiro, está desonrando a Cristo. Está desonrando a Cristo. Agora, o que significa de fato, meus irmãos, honrar esses obreiros? Primeiro, é tratá-lo com alegria, né? Com toda alegria. Recebei-o, pois, com toda alegria, com alegria sincera no Senhor, porque ele é um irmão em Cristo, de qualquer forma. Em uma outra forma, com a honra em si. Honrai sempre a homens como esse. Veja, o que significa então essa honra? Não é a mesma coisa que a alegria.
Receber com alegria é uma coisa, receber com honra é outra coisa. O que é tratar com honra a homens como estes? Significa se preocupar com o sustento desse obreiro. Se você acha que eu estou forçando o texto, estou preso ao contexto de Filipenses. E em Filipenses capítulo 4, versículo 15, Paulo elogia a igreja de Filipos, critica outras igrejas, dizendo que algumas igrejas não se associaram com ele nas suas necessidades, mas tão somente a igreja de Filipos se associou com ele em suas necessidades de dar e receber. Isso significa honrar o obreiro, porque o obreiro tem família, porque o obreiro ele abandonou seus trabalhos seculares para se dedicar à igreja. Significa abençoar, sim, com as questões de sustento. Por isso que Paulo fala para Timóteo que digna de dobrada honra são os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam no ensino e na palavra. Isso é honrar os obreiros. Meus queridos irmãos, nós vimos na mensagem de hoje os aspectos essenciais da dinâmica de uma igreja saudável. O primeiro aspecto de uma igreja saudável é que ela tem obreiros sinceros. Em segundo lugar, ela tem obreiros limitados. Em terceiro lugar, ela tem obreiros honrosos. Que todos nós que estamos aqui nesta noite possamos dar ouvidos ao Espírito Santo e pôr em prática o que nós aprendemos nesta noite, no sentido de orar, se alegrar, interceder para com os obreiros e haver um afeto sincero de maneira mútua, entendendo que o obreiro não é apenas um assalariado, ele na verdade é um enviado de Cristo para cuidar da igreja. Que Deus assim nos abençoe.